Aleluia. Vai rir, missionário. Paz e graça, amados irmãos em Cristo Jesus. Deus seja louvado e engrandecido. Vamos assim dar início, amados irmãos, naquilo que concerne a nossa série, que são os 5 solas durante esta semana. Estamos a começar assim hoje, segunda-feira, e vamos terminar na sexta-feira. Vamos aprender um pouco no que concerne os 5 solas da Reforma Protestante. Amém? Antes de começar, gostaria assim de orar, entregar este culto na mão do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, Yahweh Deus Pai Todo-Poderoso, digno é de louvor. Cá estamos mais uma vez, Espírito Santo de Deus, e entregamos tudo nas suas benditas mãos, meu Pai. Muito obrigado por este momento que o Senhor assim nos concedeu. Que seja toda a cor a sua vontade, teu, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, soberano Pai, que ilumina aqueles que irão de participar, que ilumina aqueles que irão de ouvir a sua palavra, soberano Pai. Que seja o Senhor a dar entendimento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Amados irmãos, vamos assim falar hoje no que concerne aquilo que é a sola escritura, que é somente as escrituras sagradas, somente a Bíblia Sagrada. Amados irmãos, é preciso entendermos quando é que surgiu esses 5 solas. Durante um período de tempo, durante o ano de 1517, houve um monge católico de nome Martinho Lutero. Ele era assim ensinador, ele ensinava as escrituras sagradas, e esse monge teve uma vez que ele, por intermédio da palavra do Senhor, por intermédio das escrituras sagradas, no que concerne o livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo 17, onde diz que o justo viverá pela fé, foi-lhe tirado assim o véu, foi-lhe tirado assim aquilo que lhe tapava para ele não enxergar aquilo que é a verdade. Martinho Lutero teve o conhecimento da verdade, e quando teve o conhecimento da verdade, ele partilhou assim com o povo, ele partilhou assim com os outros cristãos. Amados irmãos em Cristo Jesus, precisamos entender que numa época onde só tinha a Igreja Católica Romana, e eis que Martinho Lutero também era católico, ele, por intermédio daquilo que era as indulgências, aquilo que era os dogmas da católica, este homem Martinho Lutero, ele quando entendeu aquilo que é a verdade, ele assim escreveu aquilo que sai em 95 teses. Essas 95 teses é tipo aquilo que não era a verdade, aquilo que não era de acordo às escrituras sagradas, era conhecimento de homens. A Igreja Católica teve um tempo que ele recebia revelações do Papa, ele via o Papa como o autoritário, então ele recebia aquilo que é os ensinamentos, aquilo que é as revelações do Papa, então eles eram guiados por intermédio daquilo que o Papa orientava. Então Martinho Lutero ele teve o conhecimento por intermédio das escrituras sagradas, que a palavra do Senhor, ou melhor, as escrituras sagradas que é a palavra do Senhor. Então precisamos entender, amados irmãos, que a palavra do Senhor a Bíblia Sagrada que é a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela é inerrante, ela é infalível e ela é inspirada por Deus. Então, uma vez que os papas faziam coisas, né, que eram de acordo com seus entendimentos, não era bíblico, houve esse homem, Martinho Lutero, que escreveu assim 95 teses. E nessas 95 teses é resumida naquilo que é os 5 sola. Os 5 sola da Igreja da Reforma Protestante que é o sola Escritura, que é somente as Escrituras Sagradas, solo Cristo, que é somente Cristo, sola Graça, que é somente a graça, sola Fide, que é somente a fé, e soli Deo Glória, que é somente a glória a Deus. Então, por intermédio desses 5 sola, nós iremos ter o entendimento, ter o conhecimento, porque a palavra do Senhor diz que o meu povo padece por falta de conhecimento, de acordo com Oséias 4:6, e o povo estava perdido, o povo pagava indulgência, o povo orava
falsos deuses, o povo adorava a estátua. Então Martinho Lutero, por entender a passagem de Romanos 1,17, ele teve um entendimento, ele disse que não pode acontecer isso. Então ele começou a refutar aquilo que são os ensinamentos da Igreja Católica, ele começou a refutar aquilo que a Igreja Católica trazia para o povo, ele começava a refutar aquilo que o Papa, as autoridades do Papa, os dogmas do Papa. Então eles começaram a refutar por entender desses 95 teses que ele assim pegou, escreveu e colou na porta da igreja que o povo assim cultuava. Então, de acordo, isso aconteceu na Alemanha, onde ele pegou, colocou as 95 teses, colocou na porta de Wittenberg, que é a igreja, e o povo começou a ter acesso a esses ensinamentos. Martinho Lutero também foi o homem que traduziu a Bíblia que estava no latim para o alemão, depois do alemão para o inglês, e viu assim também outros idiomas. Então é preciso nós entendermos que outra hora a Bíblia estava escrita assim na linguagem do latim. Então este homem Martinho Lutero, ele pegou do latim, traduziu para o alemão, que é a linguagem dele, e depois daí surgiu a linguagem inglesa, o francês e assim por outra linguagem. Então foi uma reforma, porque a palavra reforma significa reconstruir. Então aquilo que era o ensinamento bíblico, aquilo que era a verdade, foi assim destituída. O homem, os católicos romanos, eles destituíram aquilo que era o conhecimento, aquilo que era a verdade, aquilo que era o ensinamento bíblico, porque eles queriam assim obter aquilo que é a autoridade do Papa. Eu quero vos dizer, amados irmãos, que o homem não é inspirado, o homem ele falha, o homem ele erra. Então nós temos que ter o conhecimento que somente a palavra de Deus é que é inerrante, é que é infalível. A palavra do Senhor em Números vem me dizer que Deus não é filho de homem para que minta, nem que se arrependa. Então, eis aqui a palavra do Senhor. Vamos assim falar no que concerne o sola escritura, que é somente a escritura sagrada. Convido assim, meus amados irmãos, a abrirem a vossa Bíblia na segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 14 a 17. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14 a 17. Amém? Glórias a Deus. Amém? Segunda carta a Timóteo, capítulo número 3, versículo 14 a 17. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e de que adquiriste a certeza, bem ciente de quem o aprendeste. Desde a infância conheces a Sagrada Escritura, que te pode instruir em ordem à salvação pela fé em Cristo Jesus. De fato, toda a Escritura é inspirada por Deus e adequada para ensinar, refutar, corrigir e educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e esteja preparado para toda a boa obra. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus e é a única regra de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus e a única regra de fé e de prática, porque a palavra do Senhor veio dizer que ela é inspirada por Deus. Isso para quê? Para o ensino, isso para quê? Para refutar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e esteja preparado para toda boa obra. Então, é a palavra de Deus, é o ensinamento, é a Escritura Sagrada que nos ensina. Então, amados irmãos, quero vos dizer que a palavra de Deus, ela é inerrante, a Bíblia é inerrante, a Bíblia não contém erro, a Bíblia não falha. Então, tudo aquilo que está na Escritura Sagrada irá assim de acontecer. Tudo aquilo que está na Bíblia Sagrada é algo que é algo inspirado, é algo que Deus assim transmitiu por intermédio de homem para nós. Então, nós temos que ter o entendimento disso, que
não há revelações que estão acima das Escrituras Sagradas. Toda revelação deve estar por baixo das Escrituras Sagradas. Não há homem, não há líder que está acima das Escrituras Sagradas. Deus é inerrante, Deus é Espírito, Deus é o Todo-Poderoso. Ele não falha e Ele nos concedeu essas Escrituras, essa palavra aqui, para que nós andemos assim naquilo que é a verdade, para que nós andamos assim naquilo que é o conhecimento. E eu, de acordo com esse versículo que é 2 de Timóteo, o capítulo número 3, versículo 14 a 17, eu pude ter o entendimento daquilo que aconteceu com Martinho Lutero. A palavra do Senhor diz que desde a infância conheces a Sagrada Escritura que te pode instruir em ordem à salvação pela fé em Cristo Jesus. Em ordem à salvação pela fé em Cristo Jesus. É as Escrituras Sagradas que vai me dar esse entendimento, esse conhecimento, que a minha salvação é por intermédio da fé em Cristo Jesus. Amados irmãos, antigamente a Igreja Católica, aquilo que eu disse, eles vendiam indulgência. Indulgência era uma espécie de tipo, você vai pagar para assim obter a salvação. Você vai pagar para, por intermédio das súplicas dele, das orações dele, você irá de obter a salvação. Mas a palavra do Senhor me diz que a salvação é somente por intermédio da fé em Cristo Jesus. De fato, toda a Escritura é inspirada por Deus e é adequada para ensinar. Aquilo que Martinho Lutero fez é ensinar, por intermédio de quê? Das Escrituras Sagradas. Ele entendeu que o justo viverá pela fé e não por intermédio de quê? De obra. Ele obteve este conhecimento nas Escrituras Sagradas. Ele, ao ler a Bíblia, ele teve o entendimento que o justo viverá pela fé. Porque os ensinamentos da Igreja Católica, na realidade, não era isso. Não era que o justo viverá pela fé. Então, Martinho Lutero, quando entendeu isso, ele começou assim a se questionar, começou assim a meditar mais na palavra de Deus. Então, amados irmãos, eu pude entender aquela era de 1517, não só 1517, como 1510, 1505, eu pude entender aquela era como uma era de hoje. No tempo de hoje, o povo ainda não tem o conhecimento. Nós estamos a viver como aquele povo que vivia a pagar por intermédio da indulgência, a fazer coisas por intermédio de obra. No tempo de hoje, nós estamos a viver a mesma coisa. O povo não tem o conhecimento da verdade, por quê? Porque não examina as Escrituras Sagradas. O povo não tem o conhecimento da verdade, porque não medita na palavra de Deus, não estuda aquilo que é a palavra de Deus. É preciso que nós examinamos as Escrituras, porque é aí onde provém que a vida eterna. É por intermédio da verdade que contém nas Escrituras Sagradas. Então nós como cristãos precisamos de quê? Precisamos assim examinar a palavra de Deus. A palavra do Senhor vai me dizer que é isso em Atos 17, que o povo beriano, ele examinava as pregações de Paulo, tudo aquilo que Paulo pregava, tudo aquilo que Paulo ensinava. O povo de Bereia, ele examinava. Então nós temos que ter esse conhecimento. O povo só examinou porque tem o conhecimento de quê? Da verdade. Estava a examinar se Paulo está a falar que alguma verdade ou alguma mentira. Então é preciso que nós tenhamos o conhecimento da verdade, porque é a verdade que nos liberta. Amados irmãos, se nós não tivermos o conhecimento da verdade, nós iremos de beber todo tipo de quê? De heresia. Nós iremos de beber todo tipo de mentira, todo tipo de dogma que o homem irá de nos conceder, dogma que o homem irá de partilhar para conosco. Nós iremos de receber esse dogma, nós iremos de viver de acordo com aquele ensinamento que não são inspirados, que não são de acordo com as Escrituras Sagradas. Amém? Então precisamos entender, amados irmãos, que a Bíblia está acima de toda a tradição religiosa. A Bíblia está acima de toda a tradição religiosa. Não é o que o homem diz que é inspirado. É aquilo que Deus diz que é inspirado. Aquilo que Deus diz é que é inerrante, é que é infalível. E não aquilo que o homem diz. Aquilo que o homem pensa é infalível, ou é falível, erra, falha. Então nós temos que ter o conhecimento disso. Aquilo que nossos líderes, que nossos pastores estão ensinando, precisamos examinar de acordo com a Escritura se realmente é bíblico ou não. Se é bíblico, glorifica a Deus e obedeça aquilo que o ministro está a dizer. Mas se não for bíblico, não faça. Por quê? Porque não é infalível, não é inerrante, não é inspirado. Então é preciso que nós tenhamos o conhecimento, porque muitas religiões, muita igreja têm feito o quê? Têm feito as suas tradições, têm feito os seus ensinamentos, aquilo que eles dizem que, aqueles que eles acham que é a verdade, mas na realidade não é aquilo que é a verdade. Então você só terá o conhecimento quando você realmente tem o conhecimento da verdade, se aquilo que o teu líder tem ensinado é verdade ou não. Para isso você precisa examinar as Escrituras, precisa ser um estudante da palavra de Deus.
Precisamos estudar a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que é útil para quê? Para nos ensinar, para nos corrigir, para nos refutar, para nos educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e esteja preparado para toda boa obra. Então nós seremos preparados para toda boa obra, por intermédio de quê? Por intermédio das Escrituras Sagradas. Nós iremos aprender, nós seremos dignos por intermédio de quê? Das Escrituras Sagradas. É a Escritura que tem que me refutar. Hoje, muitos dizem que você não pode julgar o teu próximo. Na realidade, isso é verdade. Nós não podemos julgar a pessoa, o caráter da pessoa, mas nós temos que aprender a julgar as obras da pessoa. Se as obras é digna, amém, glória a Deus, mas se as obras não são dignas, você precisa que refutar aquelas obras. E isso que a Plata me diz aqui, e esse refutar vai ser tipo julgar a obra daquelas pessoas. Então nós temos que ter o conhecimento disso. Martinho Lutero, ele refutou, ele julgou as obras daqueles que são os líderes religiosos, os papas, aqueles que adoram a estátua, aqueles que vivem de acordo com a água benta, aqueles que vivem de acordo com o terço, a oração de Maria, todo esse tipo de coisa. O Martinho Lutero estava aí a condenar, a julgar, a refutar por intermédio de quê? Das Escrituras Sagradas, porque ele entendeu de acordo com Romanos 1:17 que o justo viverá pela fé. E nós teremos boas obras por intermédio da fé em Cristo Jesus, porque nós assim fomos preparados para fazer boas obras em Cristo Jesus. Jesus Cristo é santo, é perfeito, então nós nele seremos perfeitos, nós nele somos santos, para a glória e honra do Pai. A palavra do Senhor vai dizer que nós fomos justificados por intermédio do sangue de quem? De Jesus Cristo. Então é o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos justificou. Hoje o Pai não olha para nós, não olha no nosso pecado, ele olha naquilo que Cristo fez, na justificação, ele olha no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a Bíblia está acima de toda tradição religiosa. E não só, experiências pessoais também. As tuas experiências pessoais não podem estar acima das Escrituras Sagradas. A Bíblia tem que estar acima das tuas experiências pessoais. A experiência que você tem com Deus. Você não pode pegar, por intermédio das tuas experiências, você querer fazer doutrina, fazer dogma. Não podes. Dogmas são conhecimento de homens, doutrinas são bíblicas. Então muitos têm experiências pessoais com Deus e querem fazer o quê? Doutrina, coisa que não pode acontecer. Coisa que não pode acontecer. A palavra do Senhor vem me dizer que nós temos que permanecer na doutrina dos apóstolos, dos profetas, e não na doutrina dos homens, e não nas experiências dos homens. A tua experiência não é minha experiência. A tua experiência que você tem com Deus, que vai ter com Deus, não são as minhas experiências. Então não posso pegar a minha experiência, fazer uma doutrina, porque vai falhar contigo. Vai falhar porque Deus queria usar aquela experiência para comigo, não para contigo. Então nós temos que entender, amados irmãos, que a nossa experiência não está acima das Escrituras para nós pegar e ensinar nossas experiências. Tem pessoas que sobem no púlpito para pregar, abre a Bíblia, veja um versículo bíblico e a partir daí só fica a falar a experiência dele com Deus. Fica a falar que Deus me fez isso, Deus me fez isso, Deus me fez isso. E experiência não é pregação. Experiência não é ensino. Tua experiência com Deus é contigo e Deus. Não é para você partilhar, não é para você pregar na igreja. Você tem que pregar aquilo que é o ensinamento bíblico. Aquilo que Deus assim orientou na palavra dele. A palavra do Senhor vai me dizer em Mateus capítulo 28, versículo de número... Mateus 28, versículo de número 19. Versículo de número 20. Mateus 28, 20 diz assim: ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado, e sabei que eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Amém? Ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado, e sabei que eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Então, esses ensinamentos que Deus assim mandou os discípulos, os apóstolos, ensinar para nós termos o conhecimento que Ele estará conosco até os finais do tempo, e não as nossas experiências.
é o mandamento bíblico que Deus ensinou aos seus discípulos. Jesus Cristo veio aqui na terra para isso. Ele veio nos ensinar a verdade, ele veio trazer a verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que caminhar neste caminho que é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. Então nós temos que obedecer aquilo que é a boca de Deus, aquilo que é o ensinamento de Deus, não aquilo que é o ensinamento dos homens. Amém? Então, qualquer afirmação, amados irmãos, contrária à Sagrada Escritura, precisamos que repreender. Precisamos que refutar. Tudo aquilo que é contrário, toda afirmação que é contrária à palavra de Deus, nós temos que saber que refutar. Amém? Sendo assim, amados irmãos, vamos também abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo número 1, versículo 1 e 2. É conhecido, para nós poder entender que ela mesma é a palavra de Deus. A palavra do Senhor vem dizer em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz que muitas vezes e de muitos modos falou Deus aos nossos pais no tempo antigo por meio dos profetas. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus aos nossos pais nos tempos antigos por meio dos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Deus falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o mundo. Aleluia! Então, outra hora, no passado, Deus falou por intermédio dos profetas. Os profetas é que era a boca de Deus. Os profetas é que eram as escrituras sagradas. Os profetas é que eram a Bíblia. O sol da escritura estava na boca dos profetas. Porque tudo aquilo que o profeta falava era que era inspirado por Deus e não via dele próprio. Deus é que falava. Por isso é que eles falavam sempre que, e disse assim o Senhor, assim diz o Senhor. A revelação vinha de Deus diretamente para o homem e o homem transmitia na igreja, o homem transmitia no povo de Deus. Então antigamente Deus falava de muitas maneiras, de muito modo aos seus profetas. Então Deus falava para os profetas transmitir a mensagem ao povo de Israel. Então você se pegar e entender esse versículo bíblico, você vai entender que outra hora os profetas eram um canal, os profetas eram a palavra de Deus, tudo aquilo que o profeta falava era inerrante, era infalível. Por isso é que quando o profeta falava alguma coisa, a coisa acontecia na hora. Os ensinamentos eram ensinamento que é inspirado. Por isso é que até hoje, no tempo de hoje, a palavra do Senhor vai dizer que hoje ele fala por meio de quem? Do Filho. Nesses dias, que são os últimos dias, Deus falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Tá? Deus fala hoje por intermédio do Filho. E você se pegar teu entendimento, se outra hora, o Deus falava por meio do povo, e uma vez que Deus está falando por meio do povo, aquele ensinamento é que é algo inspirado. Hoje, por meio do Filho, não podemos descartar aquilo que estava no Antigo. Por isso é que hoje nós temos o quê? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Precisamos entender aquilo que é o Antigo Testamento, aquilo que os profetas ensinavam, aquilo que Deus fazia por intermédio dos profetas para transmitir a palavra ao povo, para que o povo ande de acordo à vontade do Senhor. Hoje nós vivemos de acordo com a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Todo ensinamento que o Senhor Jesus obteve do Pai, Ele transmitiu a nós. Por isso é que Jesus sempre dizia aqui: eu não falo por mim mesmo, eu não falo pela mesma palavra, eu falo por intermédio daquele que me enviou, eu falo por intermédio do Pai. Então, é do mesmo jeito que os profetas no Antigo Testamento falavam por meio do quem? Do Pai, o Pai que transmitia. Então, a palavra do Senhor é inerrante, é infalível e é inspirada. Não é o homem que escreveu, não é o homem que falou por meio dele próprio. Foi Deus que inspirou o homem para escrever. As palavras foram de quem? Foram de Deus e não foram dos homens. Então, é preciso que nós examinamos a palavra de Deus. É preciso que nós examinamos as escrituras sagradas, para que nós não sejamos corrompidos, para que nós não sejamos perdidos, sem conhecimento. Precisamos de ter o conhecimento, precisamos de examinar as escrituras. Se realmente os antigos fizeram isso ou não fizeram isso, se realmente Jesus ensinou isso ou não ensinou isso. Hoje nós não queremos examinar, hoje nós não queremos estudar, e estamos aí a falar porque não, o meu pastor lhe disse. Então o pastor não é em quê? Não é infalível, não é inerrante, não é inspirado.
Eu estou aqui a pregar, eu não posso trazer um ensinamento que não é de acordo com a Bíblia. Se eu trazer um ensinamento que não é de acordo com a Bíblia, e o meu pensar, o meu agir, não vai nos edificar, vai me destruir. Então nós temos que pregar aquilo que é a verdade. E a palavra de Deus vai me dizer para que nós examinamos a Escritura. É preciso que vocês julgam o teu próximo. Quando tiver a fazer coisas que não glorificam o Senhor, quando tiver a falar coisas que não são bíblicas, julga a obra dele. Julga a obra dele. A palavra vai dizer que pelos seus frutos conhecereis. Eu sou cristão, mas os meus frutos não são dignos. Vou ter que me julgar. Tens que me perguntar se é igual ao Cristo que eu aceitei. Estás a ver? Então nós precisamos assim, amados irmãos, precisamos entender que a palavra do Senhor é um mapa. A Bíblia Sagrada é um mapa. Que se você não conhecer esse mapa, você vai estar aqui, perdido. Este mundo aqui, sem este mapa aqui, você estará aqui, perdido. Aleluia. Por isso é que o salmista no Salmo 119, versículo de 105, ele diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aleluia. É a palavra de Deus que é lâmpada para os meus e luz para o meu. Então você vai andar neste mundo de acordo com o quê? A palavra de Deus, porque ela é luz para te iluminar, para te guiar. É aquilo que eu estou a dizer, as escrituras sagradas é um mapa. O mapa é tipo uma bússola. A bússola vai te conduzir. O mapa vai te conduzir. Então as escrituras sagradas devem nos conduzir. Não permita que você ouve tanta pregação sem examinar as escrituras sagradas. Você precisa examinar as escrituras sagradas para julgar aquilo que o homem vai transmitir, aquilo que o homem vai pregar. Então é preciso que você tenha o conhecimento da palavra de Deus, é preciso que você tenha o conhecimento da Bíblia para julgar aquilo que o homem vai dizer. Eu não posso te dizer aqui, não come porco, eu não posso te dizer que tens que guardar o sábado, sabendo que o Antigo Testamento está me dizendo outra coisa. Quando o Antigo Testamento está me dizer que não é o que entra que é impuro, mas sim o que sai, eu posso comer todo tipo de comida. Quando a Bíblia está me dizer que Jesus é o sábado, quando a Bíblia está me dizer que eu tenho que cultuar no domingo, eu tenho que obedecer. Porque até os próprios apóstolos, eles cultuaram no domingo. Então nós precisamos de ter um entendimento bíblico. Nós precisamos examinar, não podemos ficar só naquilo que é o Antigo Testamento, porque hoje, nos últimos dias, Deus fala por meio do Filho e não mais por meio dos profetas. Nós já temos aqui a Bíblia Sagrada, esses 66 livros que são inerrantes, infalíveis e inspirados por Deus. Eu tenho que basear minhas pregações, o meu ensinamento nesses 66 livros. E eu tenho que examinar alguns livros do Antigo Testamento, porque tem leis, tem ensinamento que era para os povos israelitas. Eu não sou israelita. Então, antigamente, Deus falava para quê? Para o seu povo. Hoje Ele fala por meio de quê? Da igreja. Há duas alianças. Tem a primeira aliança e a segunda aliança. Tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o primeiro pacto e o segundo pacto. Se outra hora era o povo de Deus, a igreja, o povo de Israel, que tem a lei que era para os conduzir, hoje, por meio do Cristo, por meio de Jesus Cristo, que é o nosso noivo, hoje tem a igreja, tem a noiva. Então nós temos que entender isso, amados irmãos. Aleluia. Então é preciso entender, amados irmãos, a importância da sola escritura, a importância das escrituras sagradas, a importância da Bíblia. Eu não sei o que será de mim sem a Bíblia. Eu não sei o que seria dos outros 4 solas sem a Bíblia. Porque acho que o primeiro solo é sola escritura, o segundo solus Cristo, o terceiro sola graça, o quarto sola fide e o quinto somente a glória de Deus. Só lhe deu glória. Então eu não sei, diante desses 4 solas, se não tivesse o primeiro sola, que é o sola escritura, porque tudo aquilo que está no segundo, no terceiro e no quarto e no quinto sola contém naquilo que é o primeiro sola. Você só vai entender o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto sola se você entender aquilo que é o primeiro sola. Porque todo ensinamento vai conter aonde? Na palavra de Deus. Se nós não tivermos o primeiro sola, o irmão Jefté vai chegar aqui, Deus me falou que a partir de hoje nós temos que começar a vida curtinha aqui na igreja.
roupas curtas. Você não tem como examinar. Vai falar que Deus lhe revelou mesmo, Deus lhe falou. Então a partir da manhã, próximo domingo, todo mundo aqui é de quê? De curto. Roupas curtas. Está a ver? Então, nós não tivemos o conhecimento e iremos fazer o quê? Está perdido. Não, ele ama como homem de Deus, ele ama como ora muito, ele ama como medita, ele ama como ora muito, tem passado tempo com Deus, então é uma verdade. Vamos começar a meter roupa curta. Está a ver? Coisa que não é que não é verdade. Então nós temos que fazer o quê? Examinar, porque até nos tempos de hoje tem pessoas que trazem revelações. Tem pessoas que trazem revelações. Vai acordar, vai falar porque Deus me disse que a partir de hoje temos que cultuar nas quinta-feira. Quinta-feira que é o dia do Senhor. Você também amém. Então nós temos a Bíblia Sagrada para nos conduzir. Nós temos a Bíblia Sagrada para nos guiar. Não é a boca do homem, não é a falácia do homem, não, é a palavra de Deus. Tudo aquilo que o homem me falar, tudo aquilo que o missionário, o pregador, o evangelista, o mestre da palavra me falar, deve estar examinado onde? Nas escrituras sagradas. Eu tenho que examinar, eu tenho que estudar, eu tenho que meditar nela. Se estou a beber uma pregação hoje, não posso ficar só naquilo que o pastor disse. Eu tenho que examinar na minha casa. Pego o versículo bíblico, se não tive tempo de examinar na igreja, enquanto ele falava, vou examinar em casa, vou pegar o versículo bíblico, vou meditar no contexto. O que o contexto está a falar, vou tentar pesquisar mais sobre aquilo que ele disse, se realmente é bíblico ou não. Eu tenho que ficar com aquilo que é bíblico, porque a palavra do Senhor me dizer que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por meio das escrituras sagradas que a minha fé vai crescer. Se eu não ouvir um verdadeiro ensinamento, eu não irei crescer espiritualmente. Eu preciso de ouvir aquilo que é a verdade. Eu preciso de beber naquilo que é a verdade, porque é a verdade que vai me libertar. Se eu não tenho conhecimento da verdade, eu não serei quê? Liberto. Aleluia. Então precisamos examinar as escrituras sagradas. Precisamos meditar nela. Para de ficar no que eu vi, no que eu assisti. Porque não vi um homem de Deus, porque não vi um homem no YouTube, falou assim. É preciso que você examina. Não fala coisa que você não tem certeza que ouviste. Precisa de ter a certeza, para você ter a certeza, precisa que examinar o que ele disse, a pregação que ele pregou, o ensinamento que ele trouxe. Então, a importância do sola escritura é evitar quê? É evitar enganos, é evitar erro. O meu povo padece por falta de... Se não houver conhecimento, você será que é enganado. Se não tiver sabedoria, você será que é enganado. Então, uma das formas de evitar estes erros, estes enganos, é você conhecer a verdade. Então, corre atrás da verdade. Busca a verdade. Medita na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Segunda coisa, amados irmãos, primeira coisa é evitar enganos, evitar erro. Segunda coisa, por intermédio do sola escritura, que é somente a escritura, nós iremos entender quem nós somos, quem eu sou. Eu só terei o conhecimento de quem eu sou por intermédio da palavra de Deus, das escrituras sagradas. A palavra do Senhor vem me dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e destruíram estão na glória. Por intermédio das escrituras eu vou entender que eu sou pecador. Eu sou pecador. Então, amados irmãos, muitos erros que têm feito lá fora, eu vejo pessoas a levantarem nas praças, em igrejas, pessoa que está vivendo depravadamente, ele quer pregar aquilo que é o amor. Ele quer mostrar o amor de Cristo. Não tem como mostrar o amor de Cristo num pecador. Eu tenho que lhe mostrar primeiro a condição dele, que ele está perdido e que precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, que já morreu por ti, que já se entregou por ti. Então, você vai ter esse entendimento, você vai entender que você precisa desse Salvador, desse Jesus Cristo. Então, muitos têm dito, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, mas você realmente não sabe. Você não sabe. Então, é preciso que eu mostre ao pecador que ele está perdido, que ele está perdido, que ele é um pecador. Esse aqui é o primeiro passo. Você é pecador.
A palavra do Senhor vai me dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos da glória de Deus. O salmista vai me dizer no Salmo 51, versículo 5, que em pecado me concebeu minha. Você nascesse o quê? Depravado, pecador. Então, essa aqui é a tua condição, pecador. E como pecador, você tem feito coisas erradas. A natureza que está em ti, o desejo que está em ti, são desejos o quê? Pecador, que não glorificam a Deus. Temos um Deus, temos um Jesus, que morreu por nós. E Ele está a me dizer para que você se arrependa dos seus pecados. Ele está a me dizer que é preciso que você se arrependa para dar o reino do céu. E para dar o reino do céu, você precisa aceitar esse Senhor aqui, Jesus Cristo. Se você aceitar em espírito e verdade, você irá de quê? De ser salvo. Estás a pregar, estás a falar. Então nós precisamos entender isso, amados irmãos. Entender quem nós somos. Terceira coisa, por intermédio do som da Escritura, nós entendemos que quem é Deus. Por intermédio da palavra de Deus, nós entendemos quem é o nosso Deus. E eu ainda falei isto no domingo, que é preciso com que nós conhecemos o Deus que nós adoramos, o Deus que nós buscamos. É por intermédio da palavra de Deus que você vai entender o teu Deus, o teu Jesus. Porque a palavra do Senhor vem me dizer que o Senhor, Ele se comunica com o povo. Então, há dois atributos comunicáveis e os não comunicáveis. Os não comunicáveis, estamos a falar da omnisciência de Deus, da omnipotência de Deus, da omnipresença de Deus. Você não vai entender como é que Deus está aqui, você não vai entender o poder de Deus, a quantidade do poder de Deus, você não vai entender a omnisciência de Deus, o conhecimento de Deus, isso você não vai entender. Mas o amor dele, a justiça dele, a santidade dele, você vai entender aonde? Na palavra dele. Porque ele se comunicou a nós. Deus é amor. Mas como é que Deus é amor? Como é que Deus é amor se eu não vi esse Deus? A palavra vai dizer que Deus é espírito, amém? João 4, Deus é espírito e procura verdadeiros adoradores que adora espírito. E é verdade. Mas ele também vai me dizer que Deus amou tanto o mundo, João 3,16. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para quê? Para morrer por nós. Todo quanto crê, todo quanto receberem, todo quanto quer, terá que a vida eterna. Então, Deus se expressou, Deus mostrou o seu amor por meio de quem? Do Filho, Jesus Cristo, que veio morrer por pecadores. Jesus que se entregou por nós. Então nós temos que ser gratos por meio desse quê? Deste amor. Hoje nós conhecemos o amor de Deus por meio de quem? Do Filho, que é a imagem e semelhança de Deus. Hoje é por meio do Filho que eu conheço o meu Pai. É por meio do Filho que eu conheço o meu Deus. Porque Ele não falou por meio dele próprio, Ele falou para a glória e honra do Pai. Ele falou as palavras que o Pai ordenou para falar. Ele não falou por palavras dele. O ensinamento que Jesus lhe deixou não foi o ensinamento dele. Foi o ensinamento do Pai que lhe deu para quê? Para nos ensinar. E ele foi bem explícito a nos dizer isso. E é mesmo esse ensinamento do Pai que está nos dizer aqui, que toda a Escritura é inspirada por Deus para refutar, para ensinar, para corrigir o homem de Deus, para que o homem de Deus esteja apto para quê? Para fazer aquilo que são as boas obras. Amém? Então é nas Escrituras Sagradas que você vai entender Deus, que você vai conhecer Deus. É aqui. E por último, que entendermos o que Ele espera de nós. Por intermédio das Escrituras Sagradas, nós vamos entender o que é que realmente Deus espera de nós. O que é que Ele espera de nós, afinal de contas? O que é que Deus espera de nós, amados irmãos? A palavra vai dizer que Ele nos chamou para sermos quê? Santos e irrepreensíveis diante de Deus. Nós temos que ser santo e irrepreensível. Irrepreensível é alguém que não erra, é alguém inerrante. Então, diante da presença de Deus, nós temos que ser quê? Santo e irrepreensível. Nós temos que saber aquilo que Deus espera de nós. Então, nós precisamos, amados irmãos, viver para a glória e honra do Senhor. Nós temos que fazer tudo pela glória e honra de Deus. Que não seja pela nossa glória, que não seja pela nossa honra, mas pela glória e honra de Deus. Você não vive para ti mesmo, vive para Deus.
Ele vem me dizer amar a Deus sobre todas as coisas. E amar quem? O teu próximo como a ti mesmo. Então precisamos fazer isso, amados irmãos. Vamos examinar as Escrituras Sagradas para nós entendermos aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus fala, para nós não sermos enganados, para nós não corrermos atrás de todo tipo de doutrina, todo tipo de dogmas, todo tipo de ensinamento do homem. Por isso é que Paulo diz, tudo me é possível, ou melhor, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é preciso entender que você vai ouvir tantas coisas, mas nem tudo te convém ouvir aquelas coisas. Vamos ouvir e reter o que é benéfico, o que é bom. Então você, diante de uma pregação, diante de um ensinamento, diante daquilo que o homem está a dizer, você precisa ter o conhecimento para tirar aquilo que é bom, aquilo que vai edificar a Deus, não que vai edificar a tua mente, os teus olhos, o teu ouvido. Não. Nós temos que tirar aquilo que glorifica a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eis aqui, amados irmãos, aquilo que é o sola escritura. Eis aqui o ensinamento. E amanhã vamos assim falar do solos Cristo, que é somente Cristo, somente Jesus Cristo. Então hoje aprendemos aquilo que é o sola escritura. Então esta palavra aqui é inerrante, é infalível e é inspirada por Deus. Eu tenho que viver de acordo com esta palavra. 66 livros que são inspirados por Deus. Eu tenho que viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Eu tenho que viver de acordo com a vontade de Deus. E só vou entender a vontade de Deus aonde? Nas Escrituras Sagradas. Então é preciso que o homem de Deus, o cristão, examine a palavra de Deus. Examine as Escrituras Sagradas. Não seja uma criança que continua a beber o leite derramado. Não. Esteja apto para comer comidas sólidas. Então não se limita no conhecimento que você tem. Busca mais. E vais encontrar onde? Na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus para quê? Para nos ensinar, nos corrigir, nos refutar. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo pela glória e honra dele. Amém? Vamos assim levantar para orar no nome do Senhor Jesus. Abba Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado Espírito Santo de Deus por este ensinamento, meu Pai. Que o eterno Deus, por intermédio desta palavra, possa permitir com que esta palavra frutifique na mente do teu povo, no coração do teu povo, Pai. Não permita que seja uma palavra em vão, soberano Pai, que seja o Espírito Santo de Deus, neste dia e nesta hora, a fazer desta palavra que germina no coração do teu povo, que eles possam ter o conhecimento que a palavra de Deus é inerrante, é infalível e é inspirada por ti, soberano Pai. Que eles possam entender que esta palavra é o mapa, é a bússola que nos guia, Papá. Assim como o salmista nos diz, soberano Pai, que a sua palavra é lâmpada para os meus pés, soberano Pai, que ilumina os meus caminhos, soberano Pai. Então glorificamos tudo no nome do Senhor Jesus Cristo, eterno Pai. Entregamos o teu povo nas suas benditas mãos, Pai. Permita com que o teu povo volte para casa salvo e salvo, soberano Pai. Nós assim te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus.